Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Contos de Emily. Espero muito que vocês gostem da história de hoje. Quando Emanuela se olhou no espelho com o vestido de noiva, achou que a sua vida finalmente ia começar. Mas foi aí que a porta do quarto se trancou por fora, e a voz do sogro chegou pela fresta. Pega o dinheiro e corre, eles já estão aqui. Mas antes de continuar, me diga de qual a cidade que você está ouvindo. Quero saber até onde essa história chegou. Emanuela Medeiros tinha 34 anos e durante quase todos eles aprendeu a se virar sozinha. Não era uma coisa que ela dizia para se elogiar. Era só a verdade, limpa e simples, como ela gostava das coisas. Desde pequena, a vida tinha ido tirando as pessoas que deveriam ficar. E Emanuela foi ficando em pé do jeito que pôde, sem fazer muito alarde sobre isso. Ela nasceu no interior de Minas Gerais, numa cidade pequena perto de Montes Claros, filha única de Dario e Amélia Medeiros. Quem conheceu o casal dizia que eram pessoas boas, trabalhadoras, do tipo que planta o que come e cumpre o que promete. Dario era calado, mas firme. Amélia era aquela mulher que ri com facilidade e abraça com vontade. Emanuela não guardava muita memória deles, tinha só 6 anos quando aconteceu o acidente. Foi numa tarde de terça-feira. Uma estrada de barro molhada de chuva, um caminhão que perdeu o freio na descida. Os dois morreram na hora. Emanuela estava na casa da avó naquele dia, como ficava toda terça enquanto os pais trabalhavam. A avó que a recebeu foi Dona Celeste, mãe de Amélia, mulher de cabelos brancos e mãos calejadas, que tinha vivido o suficiente para saber que a vida cobra caro de quem menos tem condição de pagar. Ela olhou para a neta de 6 anos que não entendia direito o que estava acontecendo. Enxugou as próprias lágrimas com o avental e disse em silêncio o que não havia como dizer em voz alta, que ia criar aquela criança, que ia dar conta, que de algum jeito ia dar conta. E deu, não foi fácil. Dona Celeste costurava para fora, cuidava de uma horta no quintal, fazia doces por encomenda nos fins de semana. A casa era pequena. A geladeira às vezes chegava no fim do mês mais vazia do que devia, mas nunca faltou comida na mesa nem afeto em casa. O que faltava em dinheiro a avó supria em presença e presença, Emanuela aprendeu cedo, vale mais do que muita gente imagina. Cresceu assim. Quieta, observadora, daquele jeito de criança que presta atenção em tudo, mas fala pouco. Na escola, era boa aluna não porque alguém cobrava, mas porque ela tinha descoberto cedo que o conhecimento era uma das poucas coisas que ninguém podia tirar de você. Lia tudo que chegava às mãos. Quando não tinha livro, lia bula de remédio, embalagem de sabão, placa de ônibus. Quando chegou nos 18 anos, 2 acontecimentos vieram juntos, como costuma ser quando a vida decide que é hora de mudar tudo de uma vez. O primeiro, ela passou no magistério. Ia poder ser professora, ia ter uma profissão, ia poder se sustentar. O segundo, Dona Celeste morreu. Foi de infarto, rápido, uma tarde de quarta-feira, enquanto regava o canteiro de manjericão no quintal. Quando a vizinha percebeu que ela tinha caído, já não tinha mais o que fazer. Emanuela chegou do curso quando a avó já estava sendo levada. Ficou parada no portão da casinha por um tempo que ela nunca soube dizer quanto foi. Depois entrou, sentou na cadeira da cozinha e ficou olhando para o fogão apagado. O velório foi numa igrejinha simples de barro batido, na beira da estrada. Vieram alguns vizinhos, o padre da paróquia, 2 ou 3 comadres de longa data, pessoas boas que foram de coração. Mas quando a cerimônia acabou e cada um foi para o seu lado, Emanuela percebeu com uma clareza que doeu na espinha. Ela estava completamente sozinha no mundo. Não tinha parente próximo. O lado do pai tinha se espalhado, perdido o contato anos antes. O lado da mãe era a avó, e a avó tinha ido. Não tinha namorado, não tinha amigo íntimo de confiar a alma. Tinha 18 anos, uma bolsa na mão e uma casinha alugada que precisava ser devolvida no fim do mês. Ela não entrou em colapso. Esse era o jeito de Emanuela não porque era forte de um jeito extraordinário, mas porque desde pequena tinha aprendido que entrar em colapso não adianta. A vida não espera você terminar de chorar.
Então ela secou o olho, organizou as coisas da avó, devolveu a casa e foi morar num quarto de pensão enquanto terminava o magistério. Nos anos que se seguiram, foi construindo a vida tijolo por tijolo. Terminou o curso, começou a dar aula numa escolinha do interior crianças de 6 a 10 anos, filhos de agricultores, que chegavam de manhã com a roupa cheirando a terra e iam embora no fim do dia com alguma coisa a mais dentro da cabeça. Esse trabalho ela amava de verdade. Tinha jeito natural com criança, a paciência que vem de quem aprendeu a esperar, a atenção que vem de quem sabe o que é ser visto de verdade. Morava num apartamento pequeno, alugado, numa rua tranquila de Montes Claros. Não tinha muito, mas tinha o suficiente. Cozinhava, lia, caminhava no fim da tarde. Tinha alguns colegas de trabalho com quem saía de vez em quando. Era uma vida simples, mas era dela, feita com as próprias mãos, e isso tinha um valor que ela não trocava por nada. O que ela não tinha e aprendeu a fingir que não precisava era família. Não tinha quem ligasse no aniversário sem ela ligar primeiro. Não tinha lar para onde ir no Natal. Não tinha voz conhecida do outro lado do telefone às 10 da noite, quando a saudade apertava. Tinha aprendido a dormir com esse silêncio. Mas silêncio nunca deixa de pesar. Foi nesse estado de coisas que Eduardo Saraiva entrou na vida dela. Aconteceu numa festa junina em Montes Claros, no fim de junho de 2 anos antes do casamento. Emanuela tinha ido quase sem querer. Uma colega de escola tinha insistido tanto que ela acabou cedendo só para parar de ouvir o assunto. Estava sentada num banco de madeira com um copo de suco na mão, olhando para as bandeirinhas coloridas balançando no vento quente da noite, quando um homem veio sentar do lado dela e perguntou sem cerimônia se o lugar estava ocupado. Eduardo Saraiva tinha 36 anos, cabelo escuro com um fio branco aqui e ali nas têmporas, olhos calmos e um sorriso que não tinha pressa. Era alto, de ombros largos, do tipo que você sente que trabalha com as mãos antes de ele dizer qualquer coisa. Usava a camisa xadrez aberta sobre uma camiseta branca e tinha aquele jeito específico de homem do interior direto, sem enrolação, sem aquelas firulas de quem quer impressionar. Eles ficaram conversando por quase 2 horas sem perceber. Eduardo falava pouco, mas o que falava tinha substância. Ela também não era de se abrir fácil, mas havia uma coisa no jeito dele de escutar quieto, atento, sem olhar para o lado que fez ela falar mais do que o costume. Ele contou que era de uma fazenda, perto de Montes Claros, que tinha uma mecânica na cidade, que era filho de Benedito Saraiva. Todo mundo por ali conhecia seu Benedito, que a mãe tinha morrido 2 anos antes, de uma pneumonia que virou complicação cardíaca rápido demais. Que a fazenda era do pai, mas que ele preferia o trabalho na mecânica porque gostava de ter as mãos ocupadas com coisa diferente todo dia. Emanuela contou que era professora, que morava sozinha, que tinha crescido com a avó. Quando mencionou que os pais tinham morrido quando ela era pequena, Eduardo não encheu o silêncio com palavras desnecessárias. Só acenou com a cabeça do jeito de quem entende que tem coisas que você carrega e pronto, não precisa de explicação. Saíram daquela festa com o número 1 do outro no celular. No fim de semana seguinte, tomaram café. Na semana depois, foram caminhando na beira do lago municipal. Foi indo devagar, sem pressa, sem aquela cobrança de ter que nomear as coisas antes da hora. Após 3 meses, Eduardo a levou para conhecer o pai. A fazenda da família Saraiva ficava a uns 40 minutos de Montes Claros por estrada de terra, não toda asfaltada, com aquelas curvas que sobem e descem pelo cerrado, com o capim alto dos 2 lados e o céu largo que só o interior de Minas tem. A sede era uma construção antiga, de paredes grossas e janelas com grade de ferro trabalhado, o tipo de casa que foi sendo aumentada ao longo dos anos conforme a família ia precisando de mais espaço. Tinha um alpendre comprido na frente com cadeiras de balanço, um quintal grande com árvores frutíferas e do lado de fora um cheiro de terra e de mato que Emanuela sentiu na garganta antes mesmo de descer do carro. Benedito Saraiva estava no alpendre quando eles chegaram. 62 anos, cabelos completamente brancos, ombros ainda largos de quem passou a vida no campo. Mãos grandes e calejadas, mãos de trabalho, não de escritório.
o rosto marcado pelo sol, com aquelas linhas profundas na testa e no canto dos olhos que aparecem em quem viveu muito ao ar livre. Pouco de fala, muito de presença. Ele se levantou quando viu o carro, caminhou até a beira do alpendre e ficou esperando com aquela calma de quem não precisa se adiantar. Eduardo apresentou. Pai, essa é a Emanuela. Seu Benedito estendeu a mão e apertou a dela com firmeza, sem apertar demais. Olhou para ela nos olhos por alguns segundos, um olhar direto, sem mal-estar, mas que durou um tempo maior do que o normal para uma primeira apresentação. Emanuela sentiu alguma coisa naquele olhar que não soube nomear. Não era julgamento, não era exame. Era quase como se ele estivesse reconhecendo alguém. Como se aquele rosto dela fosse familiar de um jeito que ele não esperava. Durou 2, 3 segundos. Depois ele soltou a mão dela, fez um gesto para o alpendre e disse: Senta, tem café. Emanuela guardou aquele momento no fundo da cabeça. Achou estranho por um instante e depois deixou passar. Atribuiu ao jeito de homem mais velho do interior aquele tipo que olha fundo para as pessoas porque aprendeu a ler caráter antes de palavras. Pensou que era isso. Seguiu em frente. A fazenda da família Saraiva era maior do que parecia à primeira vista. Terras produtivas, gado de corte, pastagens cuidadas. Eduardo tinha explicado que o pai não era homem de ostentar, não viajava, não gastava em luxo, não trocava de carro todo ano. Investia na terra, guardava o que sobrava, vivia com simplicidade apesar de ter patrimônio real. Era o tipo de homem que confia mais em dinheiro vivo no cofre do que em aplicação de banco, não por ignorância, mas por escolha de quem já viu demais para confiar em papel. O almoço de domingo naquela primeira visita foi feito pela Dô, a cozinheira que trabalhava na fazenda fazia 15 anos. Uma mulher miúda com uma capacidade de produzir comida que não combinava com o tamanho do corpo. Mesa posta com capricho. Arroz com suã, feijão temperado, carne de porco assada, couve refogada, angu, comida de verdade, do tipo que aquece por dentro. Seu Benedito falou pouco durante o almoço, mas prestou atenção em tudo. Quando Emanuela comentou que ensinava crianças do campo, ele ergueu os olhos do prato e ficou olhando para ela por um momento antes de dizer: "Isso é um trabalho que vale", e voltou para o prato. Mas havia um peso naquela frase que não era só cortesia. Nos meses seguintes, Emanuela foi frequentando mais a fazenda. Aprendeu o ritmo da casa, os silêncios de seu Benedito, que não eram frieza, eram só o jeito dele de estar presente sem precisar encher o ar de palavra. Aprendeu que ele tomava café cedo na varanda dos fundos, que gostava de ouvir rádio à noite, que tinha uma horta pequena que cuidava pessoalmente com um apreço desproporcional ao tamanho dela. Foi aprendendo a gostar daquele homem devagar. Do jeito que se aprende a gostar de um lugar quieto, você vai se acostumando com o silêncio e de repente percebe que já se sente em casa. Houve um momento, cerca de 1 ano e meio depois do primeiro encontro, que ficou marcado na memória de Emanuela por um motivo que ela não entendeu na hora. Ela tinha levado uma foto dos pais para mostrar para Eduardo uma das poucas que existiam, preto e branco, um pouco desbotada nas bordas. Dario e Amélia jovens, de pé na frente de uma cerca de madeira, com Emanuela bebê no colo de Amélia, os 3 sorrindo. Eduardo olhou com atenção, disse que ela tinha os olhos da mãe e devolveu. Seu Benedito estava na mesa com eles. Emanuela, sem pensar muito, passou a foto para ele também só para dividir, o gesto natural de quem já se sente à vontade numa casa. Ele pegou a foto com cuidado. Ficou olhando por um tempo que foi além do esperado. Seu rosto não mudou muito. Era um rosto que não mudava fácil, mas havia alguma coisa nos olhos. Um enrijecimento sutil, como quando alguém recebe uma notícia que confirma o que já suspeitava, mas ainda assim pesa. Devolveu a foto com delicadeza, como quem devolve algo frágil. Disse: "Seus pais tinham uma cara boa", e levantou para pegar mais café. Emanuela ficou olhando para a foto por um segundo. Depois, guardou na bolsa. Na hora, não pensou mais nisso. Tinha outros assuntos na cabeça, o noivado que estava para ser anunciado, a escola no fim do semestre, a reforma pequena que precisava fazer no apartamento. Só muito tempo depois é que ela ia entender o que tinha acontecido naquele momento.
O noivado foi anunciado numa tarde de domingo, na fazenda, com a família próxima de Eduardo reunida no alpendre. Sem alarde, sem discurso longo. Eduardo colocou o anel no dedo dela e abraçou. Seu Benedito apertou a mão do filho, depois abraçou Emanuela, com aquele abraço de homem de poucas palavras que abraça com o corpo inteiro. Adô saiu da cozinha batendo palma. Alguns primos de Eduardo que estavam por ali levantaram os copos. Foi simples e foi suficiente. Nos 8 meses que se seguiram, Emanuela foi vivendo uma coisa que não estava habituada. Pertencer a algum lugar. Ter uma mesa com o nome dela na cadeira. Ter um homem que ligava todo dia, não por obrigação, mas porque queria saber como ela estava. Ter um sogro que, mesmo quieto, fazia questão de que ela se sentisse parte da família. Aprendeu onde ficava cada coisa na cozinha da fazenda. Aprendeu que seu Benedito gostava de café sem açúcar, mas às vezes colocava uma colher pequena de rapadura quando achava que ninguém estava vendo. Aprendeu que Eduardo ficava com a testa franzida quando estava pensando em algum problema da mecânica e que era melhor não perguntar naquela hora, era melhor esperar ele chegar sozinho no assunto. Foram 8 meses construindo algo que parecia sólido. Não perfeito, Emanuela não acreditava em perfeito, mas real. E coisa real ela sabia reconhecer. O casamento foi marcado para outubro. A tarde do casamento chegou com aquele sol de outubro do Cerrado Mineiro forte, mas não agressivo, com uma brisa que subia do pasto e trazia o cheiro de capim seco e flores miúdas que cresciam na beira da cerca. A sede da fazenda tinha sido preparada com cuidado nas semanas anteriores. Seu Benedito tinha mandado pintar o alpendre, reformar a parte da cozinha que estava precisando e colocar lanternas de papel ao longo do comprido. Adô tinha ficado 2 dias fazendo doces, salgados e aquele bolo de fubá que era especialidade dela e que todo mundo da redondeza pedia em festa. Quase 80 convidados chegaram ao longo da tarde, parentes de Eduardo que Emanuela já conhecia pelo nome, vizinhos antigos da fazenda, amigos de décadas de seu Benedito, colegas da mecânica, algumas professoras da escola onde Emanuela trabalhava. A maioria se conhecia de longa data, então a festa tinha aquele calor de reunião de família grande. Vozes sobrepostas, abraços longos, crianças correndo entre as pernas dos adultos, o som das cadeiras arrastando no piso de tijolão quando alguém se levantava para cumprimentar alguém que acabara de chegar. Emanuela ficou do lado de fora da sede, esperando a hora de entrar com Eduardo. Usava um vestido branco simples, de tecido leve, com bordados à mão no decote e na barra prima de Eduardo, que costurava bem, tinha feito com carinho. O buquê era de flores do campo colhidas de manhã, pequenas, silvestres, cheirosas, de um jeito que flores de floricultura não conseguem ser. Ela ficou olhando para a festa acontecer lá na frente e sentiu uma coisa que não sabia nomear direito. Não era só felicidade, era algo maior e mais quieto do que felicidade. Era a sensação de que aquele lugar era dela, aquelas pessoas eram dela. Depois de tantos anos construindo tudo sozinha, havia ali uma mesa com cadeiras suficientes para todo mundo e uma delas era dela. O padre celebrou a cerimônia no alpendre, com o sol descendo atrás da serra ao fundo. Quando Eduardo colocou a aliança no dedo dela, seu Benedito, na primeira fila, fechou os olhos por 1 segundo. Era o tipo de gesto que passa despercebido para quase todo mundo. Emanuela viu porque estava olhando para ele naquele exato momento. Depois da cerimônia, a festa esquentou de vez. Mesa posta, música ao vivo com um trio de sanfona que seu Benedito tinha chamado, muita gente de pé conversando com prato na mão. Eduardo ia de mesa em mesa, cumprimentando, abraçando. Seu Benedito ficou mais quieto num canto, como fazia em toda a reunião grande e presente, sem precisar estar no centro. Por volta das 10 da noite, um primo de Eduardo, que tinha bebido além da conta, tentou sair dirigindo. Eduardo o interceptou antes que chegasse ao carro. Era o tipo de coisa que não podia deixar acontecer, e Eduardo era o tipo de homem que não deixava. Saiu com o primo para o lado de fora para resolver a situação com calma. Emanuela aproveitou para subir ao quarto.
O quarto principal ficava no segundo andar da sede, o quarto que seu Benedito usou por anos com a Dalva e que tinha preparado especialmente para o casal com roupa de cama nova, flores no criado e uma vela acesa na janela. Era um quarto simples, limpo, com uma cama de madeira antiga e um guarda-roupa de 2 portas que cheirava a cedro. Emanuela entrou, fechou a porta atrás de si. Queria só retocar o batom e voltar para a festa. Ficou parada no espelho por 1 segundo mais do que precisava. Olhou para aquela mulher no reflexo, o vestido um pouco amarrotado depois de horas, o cabelo com uma mecha solta no rosto, os olhos que eram dos seus pais, como Eduardo tinha dito. Pensou: 34 anos. Tudo o que já passei. E aqui estou. Foi exatamente nesse momento que ouviu a chave virar do lado de fora da porta. Emanuela tentou a maçaneta, de imediato foi um reflexo, sem pensar. A maçaneta girou, mas a porta não cedeu 1 milímetro. Tentou de novo, agora com mais força. Nada. Ficou parada por 1 segundo, ouvindo os próprios pensamentos, tentando encontrar uma explicação razoável. Fechadura velha que travou por acidente. Alguém que fechou sem querer pelo lado de fora. Algum problema mecânico no trinco? Bateu na madeira 3 vezes, com cuidado. Oi? Tem alguém aí? Silêncio por uns 5 segundos que pareceram muito mais longos. Depois a voz chegou. Baixa, controlada, quase encostada na madeira do outro lado. Emanuela, era seu Benedito. Preciso que você me escute. Não grita, não bate, só me escuta. Ela encostou o ouvido na porta. O coração tinha acelerado sem pedir licença. Estou ouvindo, ela disse, em voz baixa. Sem saber direito por que ela também abaixou a voz. Vai até a janela do lado esquerdo do quarto. A janela pequena que dá para o corredor externo. Abre 1 palmo só, não mais. Eu vou passar uma coisa por ali. Emanuela foi. A janela era pequena mesmo, quase esquecida entre o guarda-roupa e a parede. Ela abriu 1 palmo como ele pediu. Pela fresta entrou um envelope fino, amarelado, dobrado com cuidado. Ela o pegou. Tinha um nome escrito à mão no canto, o nome dela. Não teve tempo de abrir. Guardou no bolso interno da bolsa com os dedos que mal obedeciam. O que está acontecendo? Ela perguntou, a voz saindo menor do que pretendia. Não tem tempo para explicar tudo agora, disse seu Benedito. Você precisa sair daqui agora, do jeito que eu vou te dizer. E começou a dar as instruções. A voz de seu Benedito era baixa, mas firme. O tipo de voz que não vacila mesmo quando o assunto é grave, talvez, especialmente quando o assunto é grave. Ele falou pausado, mas sem enrolar. No armário do quarto, gaveta de baixo, tem calça jeans, blusa e tênis. Tudo do seu tamanho. Troca agora. Deixa o vestido. Emanuela não perguntou como aquelas roupas foram parar ali. Ela foi até o armário. A gaveta de baixo estava entreaberta. Tinha calça jeans dobrada, uma blusa cinza simples e um tênis que era quase do número dela, um pouco largo, mas servia. Pega sua bolsa com os documentos. Passaporte, carteira, celular, só o que você trouxe. Não pega mais nada. Ela tinha a bolsa do dia a dia no criado mudo. A pegou. Desce pela escada de serviço, não a escada principal, a do corredor dos fundos, que fica atrás da porta de madeira escura no fim do corredor. Ela vai dar numa despensa no térreo. Você vai me encontrar do lado de fora da portinha da despensa. Emanuela estava trocando de roupa enquanto ouvia, os movimentos rápidos e mecânicos, como quando o corpo decide que vai fazer o que precisa ser feito antes que a cabeça termine de processar. Quando sair da despensa, atravessa o quintal direto até o portão do pasto. Não passa pela frente da sede. Vai pelos fundos, pelo canteiro de couve, passa embaixo do arame da cerca pequena. No outro lado tem um carro com os faróis apagados. O homem que está nele se chama Osvaldo. Vai com ele. Uma pausa breve. Não olha para a festa. Não chama o Eduardo. Não grita. Não corre de um jeito que chame atenção. Emanuela estava com um tênis na mão. Parou por 1 segundo. Eduardo está bem? Ela perguntou. Por enquanto, sim. E vai continuar bem se você fizer o que estou pedindo agora. Ela calçou o tênis. Quem são essas pessoas? Ela perguntou. O que elas querem? Emanuela. A voz dele desceu um tom. Ficou mais perto da madeira.
Eles já estão dentro da propriedade. Se você não sair nos próximos minutos, eu não consigo garantir nada. Me escuta agora, entende depois. Ela ficou parada por um segundo, que pesou muito. Tinha toda a razão do mundo para não obedecer um homem que tinha trancado a porta do quarto dela na noite de núpcias e aparecido com 800 mil reais numa sacola de lona sem explicação. Tinha toda a razão do mundo para gritar, para espernear, para recusar. Mas havia algo na voz dele, não medo, não ameaça. Havia uma espécie de dor contida, o peso de alguém que está fazendo uma coisa muito difícil porque não tem outra saída e que faria diferente se pudesse. Ela conhecia aquela voz. Tinha ouvido ela durante 2 anos em conversas de varanda, em almoços de domingo, em momentos quietos de fim de tarde. Era a voz de um homem que não mentia. Tá bem, ela disse. Vou. Seu Benedito abriu a porta com uma chave reserva que ninguém sabia que ele tinha. Entrou no quarto por um segundo apenas, não mais. Olhou para Emanuela de cima a baixo com aquela avaliação rápida de quem precisa ter certeza de que a pessoa está pronta. Olhou para o vestido de noiva abandonado na cama branco, bordado, com as flores do campo ainda no bolso lateral, e alguma coisa passou pelo rosto dele que não era fácil de nomear. Vem, ele disse, baixinho. Saíram pelo corredor dos fundos. Seu Benedito ia na frente, sem acender luz nenhuma, com aquela segurança de quem conhece cada piso daquela casa, faz décadas sabia onde o assoalho rangia, sabia onde a passagem estreitava, sabia exatamente quantos degraus tinha a escada de serviço. Do andar de baixo chegava o barulho abafado da festa, a sanfona ainda tocando, conversas sobrepostas, o som de louça, uma criança rindo de um jeito agudo lá longe. Uma festa que não sabia que estava acontecendo outra coisa inteiramente diferente no mesmo espaço. Emanuela descia atrás de seu Benedito, segurando no corrimão de madeira que estava úmido de frio. O cheiro do corredor era de madeira velha, de umidade de parede grossa, de tempo. Os pés dentro do tênis um pouco largo faziam um barulho mínimo nos degraus. Na despensa do térreo, seu Benedito se agachou com um esforço que deixou claro que as costas já não eram as de antes e afastou uma caixa grande e pesada que estava encostada na parede. Atrás dela havia uma portinha baixa, quase uma porta de gato, de madeira escurecida de tanto tempo. Do lado de dentro da portinha, encostada na parede, havia uma sacola de lona dobrada. Ele a pegou e passou para Emanuela sem dizer nada. Ela sentiu o peso antes de abrir cédulas, muitas, presas com elástico largo. 800 mil reais em dinheiro vivo, guardados ali com antecedência, como tudo o mais naquela noite. Ele abriu a portinha. Do outro lado, a noite. O quintal dos fundos da sede. O céu de outubro com estrelas altas e muitas. O cheiro do cerrado à noite, aquele cheiro específico de terra, de capim, de pequi distante que o vento carrega de longe. A grama estava molhada de orvalho e brilhava um pouco onde a luz fraca do alpendre alcançava. Vai em frente, disse seu Benedito. A voz chegou como um sopro. Não vira. Emanuela passou pela portinha, se endireitou do outro lado. Olhou para frente. O quintal comprido, os canteiros de couve que ela conhecia de tarde, mas que à noite pareciam diferentes, uma cerca de arame baixa uns 30 metros adiante e além o pasto escuro, o portão de madeira e alguma coisa parada lá longe com a silhueta de um carro. Ouviu, vindo da parte da frente da sede, vozes que não reconhecia, grossas, com aquela autoridade forçada de quem quer parecer mais do que é. Uma batida numa porta. O cachorro da fazenda que latiu 2 vezes do lado de dentro do canil e foi abafado por alguma coisa. Emanuela foi. Caminhou rápido pelos canteiros, sentindo a terra molhada sob o tênis, as folhas de couve roçando nas pernas. Tropeçou num torrão de terra que não viu no escuro, jogou um joelho no chão, se levantou sem parar, continuou. A cerca de arame estava baixa o suficiente para passar por baixo se abaixasse bem. Ela abaixou, sentiu o arame roçar nas costas da blusa, saiu do outro lado já no pasto. Correu, os pés na grama do pasto, o orvalho molhando o tênis e as meias, as estrelas em cima, o barulho da festa ficando para trás, uns 50 metros, 30,
o portão de madeira. Ela chegou ofegante, colocou a mão na madeira, abriu. E do outro lado, parado com os faróis apagados, havia um Gol velho de cor escura. Um homem estava encostado na lateral, baixo, atarracado, com uma cara que era difícil de guardar na memória daquele tipo de rosto que parece feito de propósito para não ser lembrado. Ele tirou um cigarro da boca quando a viu chegar. Emanuela Medeiros? Perguntou. Sim. Entra. Osvaldo saiu devagar pelo atalho de terra que cortava os fundos da propriedade, com os faróis apagados pelos primeiros metros, até a estradinha virar para um caminho que ele conhecia de cor. Emanuela estava no banco de trás, a bolsa no colo, os dedos apertando alça sem perceber. O Gol velho cheirava a cigarro velho e a plástico quente. Osvaldo não ligou o rádio. Ela olhou pela janela de trás, por instinto, e se arrependeu de ter olhado. A sede da fazenda estava iluminada de um jeito diferente do que ela havia deixado. Não era mais a luz quente das lanternas de papel da festa. Era uma luz dura, branca, se espalhando de cômodo em cômodo como se alguém estivesse varrendo cada quarto com uma lanterna potente. E na entrada da frente, aquela entrada que ela conhecia bem, com um portão de ferro e a cerca de bambu dos dois lados, havia 2 carros parados que não estavam lá durante a festa. A maioria dos convidados já tinha ido embora naquela hora, era tarde da noite, e a festa tinha esfriado depois da cerimônia. Os homens tinham chegado pelos fundos quando a sede estava quase vazia, se passando por fiscais ou autoridade, o que no interior de noite ninguém questiona de imediato. Não olha, disse Osvaldo, sem tirar os olhos da estrada. Não ajuda em nada e ainda gasta o que você vai precisar mais tarde. Ela voltou os olhos para frente. Quem são aqueles homens? Ela perguntou. Fui mandado pelo seu Benedito para te levar com segurança. O resto não é da minha conta. Ela aceitou o silêncio porque não tinha outra opção. A sacola de lona com o dinheiro estava no chão entre os pés dela. A bolsa com os documentos estava no colo. O celular não tinha sinal nenhum. Do lado de fora, o cerrado escuro passava pela janela como uma sombra comprida. Osvaldo dirigia com uma calma que parecia ensaiada, ou que era a calma de quem fez aquilo outras vezes antes. Foi no meio daquele silêncio e daquele escuro que a memória veio, sem aviso. Nos últimos dias antes de morrer, a avó Celeste tinha tentado dizer alguma coisa. Emanuela ficou lembrando disso enquanto o carro cortava a estrada escura. A avó estava na cama, a voz já muito fraca, as palavras chegando aos pedaços como quando uma rádio perde o sinal e você tem que adivinhar o que está sendo dito. Seu pai era um homem bom, Emanuela, mas ele mexeu com gente perigosa. Tem coisa que eu nunca te contei porque você era pequena, e depois eu fui deixando para depois. Uma pausa longa, o peito subindo e descendo com esforço. Perdoa uma velha. Emanuela tinha apertado a mão dela e dito que não tinha nada para perdoar. Nunca entendeu o que a avó queria dizer com gente perigosa. O pai tinha morrido num acidente de carro. Acidentes acontecem. Ela tinha aprendido a carregar isso do jeito que se carrega uma dor antiga sem pegar peso todo dia, mas sem largar também, porque certas dores não se larga, você só aprende a andar com elas. Mas aquela frase da avó voltou naquela noite no carro de Osvaldo como um trovão baixo. O tipo de trovão que você sente antes de ouvir uma vibração no peito antes do barulho. Ela fechou os olhos por um segundo e deixou a memória ficar. Osvaldo parou numa propriedade afastada da estrada principal, próxima a um ribeirão. Era uma casinha pequena, de paredes caiadas de branco, com uma janela acesa no alpendre e o som da água do ribeirão chegando de longe no silêncio da noite. Uma dessas casas que parecem ter brotado do chão junto com as árvores ao redor feitas para estar onde estão, sem pressa e sem pretensão. Uma mulher apareceu na porta antes mesmo de Osvaldo bater. Dona Terezinha tinha uns 70 anos, mãos grandes e calejadas de quem trabalhou a vida toda, cabelo branco preso atrás com um grampo simples. Mas os olhos eram jovens, e atentos olhos de quem vê mais do que as pessoas acham que estão mostrando. Ela olhou para Emanuela sem nenhuma surpresa, do jeito de quem estava esperando por ela. Entra, menina, vou fazer um chá, você está com a cara branca. Dentro de casa cheirava a lenha apagada e a erva cidreira. Uma mesa de madeira velha no centro,
uma lamparina no canto perto do fogão, prateleiras com pote de vidro de tampa enferrujada. Simples ao ponto de parecer de outro tempo, de um tempo em que as coisas não precisavam ser mais do que eram. Dona Terezinha olhou para a sacola de lona que Emanuela carregava. Sem perguntar nada, abriu o armário do corredor e a empurrou lá dentro, embaixo de uma pilha de cobertores dobrados. Fica aqui até a hora certa, disse e fechou a porta. Emanuela sentou na cadeira que Dona Terezinha puxou sem perguntar. A mulher colocou um chá na frente dela e um prato com broa de milho ainda morna. Não estou com fome. Come assim mesmo. Você vai precisar de força e o corpo não pergunta se você está com vontade. Emanuela obedeceu. Comeu a broa sem sentir o sabor. Tomou o chá aos poucos. Sentiu o calor descer pela garganta e percebeu que estava com frio não de temperatura, mas de dentro. O tipo de frio que vem quando o susto passa e o corpo começa a entender o que aconteceu. Quando terminou, perguntou o que precisava perguntar. Onde está, seu Benedito? Onde está Eduardo? Dona Terezinha secou as mãos no avental. O Eduardo estava fora da propriedade quando eles entraram. Está bem, está em lugar seguro. Uma pausa pequena. O seu Benedito ficou. Aquelas duas palavras pousaram no centro do peito de Emanuela com um peso que ela não esperava. Ficou, não fugiu, não saiu, ficou. Ela não disse mais nada naquele momento. Não havia o que dizer. Emanuela passou aquela noite num colchão fino no quarto dos fundos da casinha, de olhos abertos, ouvindo o ribeirão lá fora e o relógio de parede da sala marcando cada minuto com aquela insistência que os relógios antigos têm. O celular estava sem sinal. Ela tentou 3 vezes antes de desistir e colocar o aparelho de lado. Ficou olhando para o teto de madeira escura. Tentou organizar o que não tinha ordem. Seu Benedito trancando a porta. A sacola de R$800.000 entregue na despensa. As roupas na gaveta do armário, alguém tinha colocado aquelas roupas ali antes da festa, planejado aquilo com antecedência. A portinha escondida atrás da caixa na despensa. Osvaldo esperando no pasto com os faróis apagados. Tudo planejado, tudo preparado. Por quanto tempo? Pensou em Eduardo. Na mensagem que não conseguia mandar. No jeito que ele sorrira para ela durante a cerimônia, com aquela tranquilidade de homem que está exatamente onde quer estar. Será que ele sabia de alguma coisa? Será que não sabia de nada? Ela não conseguia decidir qual das duas hipóteses pesava mais. Pensou no seu Benedito. Naquele homem quieto e firme que tinha ficado. Ficou acordada até quase às 4 da manhã. Rezou. O que não fazia há anos, não uma oração decorada, mas aquele tipo de conversa que a gente tem com algo que não sabe nomear quando não tem mais ninguém acordado para ouvir. Depois, de algum jeito, dormiu. Osvaldo chegou cedinho, quando o sol ainda estava baixo e o orvalho não tinha secado na grama. Emanuela já estava na cadeira da varanda quando ele entrou pelo portão. Tinha acordado antes de clarear o dia, feito um café fraco na cozinha de Dona Terezinha sem querer acordar ninguém e ficado sentada ouvindo o ribeirão. Osvaldo tinha uma cara diferente da noite anterior. Não era exatamente preocupação, era o rosto de alguém que tem uma notícia e sabe que vai doer. Ele não rodeou. Os homens de Vasconcelos tinham ficado na fazenda a noite toda, revistando cada canto. Eduardo estava do lado de fora quando eles chegaram, não conseguiu entrar, não sabia o que fazer, ficou numa propriedade vizinha esperando notícia. Seu Benedito não estava do lado de fora. Seu Benedito tinha sido levado. Levado para quê? Perguntou Emanuela. Como garantia, disse Osvaldo, para você aparecer e assinar o que eles querem. Enquanto você não aparecer, o velho fica com eles. Emanuela estava de pé sem perceber que tinha se levantado. O que eles querem que eu assine? Osvaldo olhou para ela com a paciência de quem sabe que o que vem a seguir vai mudar muita coisa. É hora de você entender de onde veio tudo isso. Vamos até o seu Pantaleão. Foram 40 minutos de estrada de terra, subindo e descendo os morros do cerrado com o sol ainda baixo do lado esquerdo do carro. A propriedade do seu Pantaleão ficava encravada entre 2 serras, no fim de uma estradinha que mal aparecia no mapa, o tipo de lugar que você só acha se alguém te mostrar.
Um sítio pequeno, discreto, com uma horta bem cuidada na frente e fumaça fina saindo da chaminé do fogão a lenha. Seu Pantaleão estava na porta quando o carro chegou. 71 anos, cabelos completamente brancos, ombros ainda largos para a idade, mãos que tinham a textura do trabalho honesto. Um olhar sereno, daquele tipo que pertence à pessoa que já viu o suficiente para não se assustar com facilidade. Emanuela nunca tinha visto aquele homem na vida, mas ele a olhou chegar com o reconhecimento de quem estava esperando há muito tempo. Senta, menina, ele disse, ainda na soleira. Você é igualzinha ao seu pai. Emanuela parou. A frase caiu no ar como uma pedra numa água parada. As ondas foram se abrindo devagar, chegando até a margem. Como assim? Ela perguntou. Ele fez um gesto para dentro de casa. Vem, tem café. E tem uma história que está esperando você faz mais de 30 anos. Seu Pantaleão começou a contar com a calma de quem sabe que a história é longa e que pressa, naquele ponto, não ajudaria ninguém. O pai de Emanuela, Dario Medeiros, era herdeiro legítimo de uma área de terras no norte de Minas, quase 400 alqueires de terra fértil, beira de rio, passada de geração em geração pela família Medeiros desde os tempos do bisavô. Terra que tinha história, que tinha suor de gente, que tinha nome. Dario não era homem de confusão. Mas quando percebeu que o sócio dele, um homem chamado Vasconcelos, estava tentando forjar documentos no cartório para registrar aquelas terras no próprio nome, ele foi atrás dos seus direitos. Contratou advogado. Reuniu documentos. Foi à luta do jeito certo, pelo caminho certo. Vasconcelos não era homem de caminho certo. Quando Dario não recuou, as coisas escalaram de um jeito que a lei não costuma alcançar rápido o suficiente. O acidente de carro que matou Dario e Amélia numa estrada de barro nunca foi investigado de verdade. Ninguém tinha prova. Ninguém tinha testemunha. E Emanuela tinha 6 anos e sumiu no mundo junto com a avó. Vasconcelos tomou as terras, registrou, documentou, enterrou o assunto. Mas a lei não desaparece só porque alguém deseja que ela desapareça. As terras, legalmente, nunca deixaram de ser de Emanuela. Ela era a herdeira direta de Dario Medeiros. Nenhuma fraude apagava isso de verdade, só escondia, atrasava, complicava. Enquanto ela era uma professora de escolinha, sem nome e sem advogado, não havia perigo. Mas quando Eduardo Saraiva levou ela para conhecer a família, alguma coisa mudou. Porque seu Benedito reconheceu a filha de Dario assim que ela entrou pela porta. E quando isso aconteceu, ele começou a se mover. Consultou um advogado. Pediu a seu Pantaleão que verificasse o estado dos documentos originais. Alguém no cartório percebeu a movimentação e avisou Vasconcelos. Esse tipo de consulta sobre terras antigas não passa despercebida para quem tem interesse em manter as coisas enterradas. E quando Vasconcelos entendeu que o nome de Emanuela Medeiros estava voltando à tona justamente na véspera do casamento dela com o filho de Benedito Saraiva, o tempo que ele tinha para agir começou a acabar. Seu Benedito me ligou na semana passada, disse seu Pantaleão, os cotovelos na mesa, as mãos entrelaçadas. Disse que ia acontecer alguma coisa antes do casamento ou depois, que você precisava estar preparada, mesmo sem saber para quê. Emanuela ficou olhando para ele. Mas se ele já sabia, por que não acionou a polícia antes? Por que não cancelou o casamento, mudou o local, fez alguma coisa? Seu Pantaleão respirou fundo. Porque não tinha como. Os documentos ainda estavam sendo reconstituídos, faltavam peças, e Vasconcelos tem gente em cartório, tem contato em delegacia de interior. Se Benedito tivesse se movido abertamente antes, ia vazar antes de chegar em lugar nenhum. O único jeito era esperar Vasconcelos se expor, produzir a ameaça direta ele mesmo. Flagrante, sequestro. Aí sim a autoridade certa podia agir sem que nada escapasse antes. Pausa breve. O casamento aconteceu na fazenda porque Mudar teria avisado Vasconcelos que algo estava errado. E aí ele some, e as terras ficam presas por mais 10 anos. Emanuela ficou em silêncio, processando cada palavra. Depois perguntou, e o Benedito? Como ele conhecia meu pai? Seu Pantaleão olhou para ela por um momento antes de responder. Esse é o ponto central de tudo. E contou.
Benedito Saraiva e Dário Medeiros se conheceram quando jovens, trabalhando na mesma construção em Montes Claros, dois rapazes de interior, sem muito dinheiro, mas com disposição de sobra. Viraram amigos do tipo que se conta nos dedos, o tipo que você liga às 3 da manhã e ele atende sem reclamar. Quando Dário se casou com Amélia, Benedito foi padrinho de casamento. Quando nasceu Emanuela, Benedito estava na sala de espera do hospital, tomando café ruim num copinho plástico, esperando a notícia. No velório dos dois, quando Emanuela tinha 6 anos, Benedito foi. Ficou perto do caixão por um tempo longo, depois caminhou até onde a avó Celeste estava sentada com a menina no colo. Ficou olhando para aquela criança pequena que não entendia muito bem o que estava acontecendo, só sabia que tinha muita gente séria em volta e que a avó chorava de vez em quando de um jeito que ela nunca tinha visto antes. Ali, naquele velório, Benedito fez uma promessa em silêncio, sem testemunha, sem ninguém saber. O tipo de promessa que um homem faz para si mesmo quando olha para o filho de um amigo e sente que deve alguma coisa ao mundo. A vida foi seguindo. Benedito casou, teve Eduardo, tocou a fazenda, perdeu Dalva. Tentou encontrar Emanuela 1 vez, 2 vezes, mas a avó tinha se mudado e o rastro tinha sumido. O interior de Minas é grande quando alguém não quer ser achado, ou quando ninguém sabe que está procurando a pessoa certa. Então, num domingo de almoço, Eduardo entrou pela porta da fazenda com uma mulher de 34 anos, cabelos escuros, olhos de uma cor específica que Benedito reconheceu antes de ouvir o nome. Era a filha de Dario. Ele sabia antes de ela abrir a boca. Tinha guardado uma foto na carteira desde o velório não da criança, mas de Dario e Amélia juntos, sem ela. Uma cópia diferente tirada no mesmo período que ele tinha guardado desde os tempos de amizade. Quando Emanuela trouxe a foto dela meses depois, aquela com a criança no colo de Amélia, e as duas ficaram na mesma mesa, a certeza que já existia ficou completa. A partir dali, Benedito trabalhou em silêncio. Guardou o que sabia. Protegeu sem explicar. Preparou a saída sem avisar que estava preparando. Ele sabia que se contasse antes, disse seu Pantaleão, você poderia agir de um jeito que colocaria tudo em risco. O silêncio era a proteção dele. Era o jeito dele de cumprir o que prometeu. Emanuela ficou quieta por um tempo. Foi então que percebeu o peso diferente dentro da bolsa. A bolsa estava apoiada na cadeira ao lado. Emanuela tinha pegado no escuro, no quarto trancado, e sabia que havia um envelope no bolso interno, o mesmo que seu Benedito tinha passado pela fresta da janela com o nome dela escrito à mão. Ela não tinha tido tempo de abrir naquela noite. Não sabia o que era, só sabia que tinha o nome dela. Tirou com cuidado. Era um envelope. Velho, um pouco amarelado nas bordas, dobrado em 4 com aquele cuidado específico de quem dobra algo que vai durar. Nenhum endereço, nenhum remetente. Só um nome escrito à mão num canto, com uma caligrafia levemente inclinada para a direita. O nome era o dela, Emanuela. Seu Pantaleão a olhou dobrar os dedos em volta do envelope. Abre, ele disse baixinho. Ela abriu. A carta tinha 2 páginas de caderno, escritas em caneta azul, que o tempo tinha desbotado um pouco, mas que ainda estava legível em cada linha. A letra era firme, de homem acostumado a escrever com cuidado, não com pressa, não com prática de escritório, mas com a intenção de quem sabe que cada palavra vai ter que durar. Era de Dario Medeiros. Escrita meses antes do acidente, passada de Dario para seu Pantaleão com a instrução de guardar até o momento certo. De seu Pantaleão para Benedito quando Benedito encontrou Emanuela. De Benedito pela fresta da janela do quarto naquela noite, um envelope fino que ela tinha guardado sem ter tido tempo de abrir, sem nem saber ainda o que carregava. A carta dizia: minha filha, se você está lendo isso é porque aconteceu o que eu temia. Não quero que você carregue raiva, não quero que você carregue medo. As terras são suas por direito e sempre serão, mas nenhuma terra no mundo vale mais do que a sua vida. Isso você precisa saber antes de qualquer coisa. Se um dia você quiser saber mais, o Benedito pode te contar. Ele é o homem mais honesto que eu conheci na vida. Confie nele como eu confio. E viva, Emanuela. Acima de qualquer coisa, viva. Emanuela leu uma vez. Leu de novo.
Leu uma terceira vez, passando o dedo por cima de cada linha, como se a ponta do dedo pudesse sentir alguma coisa além do papel. A emoção não veio de repente. Veio como a água que sobe antes da chuva, você sente a umidade no ar antes de sentir as primeiras gotas. Devagar, devagar, até que não deu mais para segurar. Ela chorou de um jeito que nunca tinha chorado antes. Não de medo, não de raiva. De amor por um homem que ela quase não conheceu, que tentou protegê-la, de um perigo que ela não sabia que existia e que teve o cuidado de deixar pelo menos uma palavra antes de ir. De saudade. De uma saudade que não tem objeto claro, porque você não pode ter saudade de alguém que você não chegou a conhecer de verdade e mesmo assim sente. Porque o amor de pai existe antes de qualquer memória. Ele estava naquela carta. Tinha estado naquela carta por quase 30 anos, esperando ela crescer o suficiente para aguentar ler. Dona Terezinha, que tinha vindo junto, pôs a mão no ombro de Emanuela e não disse nada. Às vezes, não tem o que dizer. Às vezes, a presença já é o suficiente. Quando as lágrimas passaram, Emanuela ficou em silêncio por um tempo. Depois, dobrou a carta com cuidado, passou o dedo por cima de cada dobra como se estivesse passando ferro e guardou no bolso mais próximo do corpo o bolso da frente da calça jeans, aquele que fica grudado na coxa, onde você sente o que tem dentro a cada passo que dá. Olhou para seu pantaleão. O que pode ser feito? Ele esperava exatamente essa pergunta. Disse que tinha passado anos guardando documentos os originais das terras da família Medeiros, anteriores à fraude de Vasconcelos. Tinha um advogado de confiança, homem de mais de 60 anos que prezava a palavra mais do que o dinheiro, que por anos tinha guardado provas sobre irregularidades no registro daquelas terras. E tinha um investigador que foi compilando material sobre Vasconcelos ao longo de muito tempo, depoimentos, inconsistências entre datas nos cartórios, movimentações estranhas nos registros da época do acidente. Não era prova de assassinato, nunca seria fácil chegar lá. Mas era prova mais do que suficiente de fraude, de grilagem, de crimes que a lei tem nome e pena. Se isso chegar nas mãos certas antes que Vasconcelos perceba o que está se movendo, disse seu pantaleão, ele não tem para onde correr. Mas o seu Benedito está com ele, disse Emanuela. Sim. Ele não desviou o olhar. Benedito sabia que podia ficar. Ele ficou de propósito. Para comprar tempo para você. Emanuela fechou os olhos por um segundo. Um homem que tinha ficado de propósito nas mãos de gente perigosa, com as costelas já não tão jovens e a pressão que subia quando o clima mudava para comprar tempo. Para cumprir uma promessa feita num velório 30 anos atrás diante de uma criança de 6 anos que não entendia o que estava acontecendo. Ela abriu os olhos. Então a gente usa esse tempo, ela disse. Os 3 dias seguintes foram os mais longos que Emanuela viveu desde a infância. No segundo dia, o celular voltou a funcionar por alguns minutos, num ponto alto da serra onde Osvaldo achou um fio de sinal. Chegou uma mensagem de Eduardo curta, de um número que ela não conhecia. Estou bem. Confie no meu pai. Te amo. Ela ficou com a mensagem aberta por horas. Respondeu. Estou bem também. Confio. Mais tarde, Osvaldo explicou o que tinha acontecido com Eduardo naquela noite. Quando o primo bêbado foi resolvido e Eduardo tentou voltar para a sede, Osvaldo o interceptou na estrada. Disse apenas o necessário. Emanuela estava viva e em lugar seguro, mas qualquer movimento impensado colocaria Benedito em risco imediato. Eduardo ficou parado, respirando fundo, por um tempo longo. Depois, acenou com a cabeça e foi para a propriedade vizinha esperar. Era o jeito do filho de Benedito Saraiva. Não a calma de quem não sente, mas a de quem aprendeu que sentir muito na hora errada pode custar caro. Ajudou seu pantaleão a organizar os documentos, separou por data, organizou por tipo, ajudou a decifrar algumas letras que o tempo tinha tornado difíceis. A professora que estava dentro dela sabia como dar ordem ao que parece caótico. Era o que ela tinha feito a vida toda. No fim da tarde do segundo dia, um carro parou no portão do sítio. O homem que desceu era jovem, com uma expressão de quem foi ensinado a parecer seguro antes de ser. Disse que vinha de parte de Vasconcelos.
Tinha uma proposta: 50 mil reais em dinheiro para Emanuela assinar uma renúncia de herança e seguir a vida. Emanuela foi até o portão. Ficou do lado de dentro, com as mãos nos bolsos, uma delas perto da carta do pai, que ela sentia através do tecido da calça. Ficou olhando para o homem por um momento. Fala para o Vasconcelos que meu pai não vendeu, ela disse. Eu também não vendo. E se ele colocar a mão no meu sogro mais uma vez, vai precisar de muito mais do que dinheiro para sair dessa situação. O homem deu um sorriso torto. A senhora vai se arrepender. Quem já começou a se arrepender é outro, ela disse. Pode ir. Virou e entrou em casa. Por dentro, as pernas estavam bambas, mas ele não precisava saber disso. Na madrugada do terceiro dia, Osvaldo entrou na casinha de Dona Terezinha com um passo diferente. Tá acontecendo. Uma força-tarefa do Ministério Público de Minas Gerais, com o apoio do GAECO e da Polícia Civil, acionada pelo advogado de Seu Pantaleão, com o pacote completo de documentos e provas, tinha montado uma operação naquela mesma madrugada. Era o tipo de caso que o GAECO esperava: fraude cartorial, grilagem com histórico de violência e sequestro, grupo organizado. Eduardo estava do lado de fora, guiando os agentes pelo terreno que ele conhecia desde criança, os portões que rangiam, a trilha que cortava caminho pelo pasto, o galpão velho nos fundos que ninguém olhava. Vasconcelos foi preso antes das 3 da manhã. Seu Benedito foi encontrado num dos quartos do fundo da propriedade. Tinha apanhado. Costelas machucadas, um dente partido, hematomas no rosto, mas estava sentado, de olhos abertos, de um jeito que dizia que o espírito estava inteiro mesmo que o corpo estivesse sofrendo. Quando os agentes entraram pelo quarto, Seu Benedito olhou para eles e disse apenas: demorou um pouco. Emanuela viu os faróis do carro de Eduardo entrando pela estradinha de terra enquanto o céu ainda estava escuro. Ela estava na varanda. Tinha se levantado quando Osvaldo deu a notícia e ficado ali, de pé, esperando o que não sabia que estava esperando. O carro parou. Eduardo saiu primeiro. Ela foi. Não correu, não era mulher de correr. Mas foi rápido, com aquele passo de quem não consegue mais segurar a urgência que estava represada há 3 dias. Ele a abraçou antes mesmo de ela chegar, dando 2 passos na direção dela. Ficaram assim, parados no meio da estradinha de terra, com o céu de madrugada em cima, sem dizer nada por um tempo que nenhum dos dois contou. Depois, Seu Benedito desceu do carro. Devagar, apoiado num agente que tinha vindo junto, o rosto machucado, os olhos fundos de quem não dormiu, as costas um pouco curvadas de dor que ele estava claramente segurando. Mas os olhos, aqueles olhos claros, que eram parecidos com os de Eduardo, estavam inteiros. Emanuela caminhou até ele. Ficou parada na frente daquele homem por um segundo, olhando para o rosto que tinha toda a história que ela nunca soube que tinha. O abraçou com cuidado, lembrando das costelas. Por quê? Ela perguntou baixinho, com a voz de quem já chora, mas ainda não percebeu. Por que o senhor fez tudo isso? Ele ficou um momento em silêncio. A voz saiu mais rouca do que o normal, mas firme, sem tremer. Porque eu prometi para o seu pai. Meses depois, Emanuela estava sentada na varanda da casinha que ela e Eduardo compraram, a 5 quilômetros da fazenda, numa tarde de março que tinha chovido de manhã e cheirava a terra molhada e a flores que ela ainda estava aprendendo o nome. O processo das terras estava andando, lento como tudo na justiça brasileira, mas andando e andando na direção certa. Os advogados confirmaram que ela era a herdeira legítima, que a fraude de Vasconcelos tinha deixado rastros que o tempo não apagou. Vasconcelos respondia por uma lista comprida de crimes. Alves, o empresário que queria comprar as terras, tinha desistido do negócio assim que o escândalo veio à tona. Sem terra limpa, não havia negócio. Seu Benedito estava na cadeira de balanço, se recuperando, tomando um chá com mel que Dona Terezinha tinha mandado num vidro de boca larga, com um bilhete de 2 parágrafos sobre as vantagens da erva cidreira. As costelas já estavam bem. O dente partido, ele disse que ia ficar assim mesmo, tinha chegado numa idade em que não valia a pena se preocupar com o dente. Eduardo estava sentado ao lado de Emanuela, a mão dela dentro da mão dele. Não estavam conversando. Às vezes, não precisa.
Emanuela olhou para o quintal, as flores que ainda não sabia nomear, o sogro na cadeira de balanço, a luz da tarde descendo pela encosta da serra. Ela tinha passado a vida inteira achando que estar sozinha era o jeito que a vida dela tinha escolhido. Cresceu sem pai, sem mãe, perdeu a avó cedo demais, virou adulta sem ter a quem ligar quando o dia pesava. Aprendeu a não precisar de nada que não fosse capaz de conseguir sozinha, porque pedir o que não se tem é uma forma de dor que ela tinha preferido evitar. E então, numa noite que deveria ser a mais feliz da vida dela, tudo aquilo tinha caído junto num momento só, a porta trancando, o dinheiro, a fuga, o sogro nas mãos de gente ruim, e ela tinha descoberto, no meio do que parecia um pesadelo, que nunca tinha estado tão acompanhada quanto pensava. Havia um homem que tinha guardado uma foto do pai dela na carteira por 30 anos. Havia uma promessa sendo cumprida em silêncio enquanto ela vivia sem saber que existia. Havia uma história esperando ela ser forte o suficiente para aguentar ouvi-la. Seu Benedito se mexeu na cadeira de balanço, colocou a mão no bolso da camisa e tirou alguma coisa. Passou para Emanuela sem nada dizer. Era uma foto pequena. Preto e branco, um pouco amarelada nas bordas, a imagem um pouco desbotada pelo tempo. Um homem jovem e uma mulher jovem, de pé na frente de uma cerca de madeira, sorrindo, com uma criança pequena no colo da mulher. Os pais dela. E ela, bebê, com aqueles olhos que Eduardo tinha dito que eram da mãe. Guardei desde o velório, disse seu Benedito, a voz baixa, igual àquela voz que tinha chegado pela fresta da porta naquela noite. Sabia que um dia ia poder devolver. Emanuela ficou olhando para a foto por um longo tempo. Depois apertou contra o peito, com as duas mãos, do jeito que se segura o que não se quer mais largar. Era a história dela, toda ela, e ela finalmente tinha ela de volta. Tem momentos na vida da gente que chegam de um jeito que a gente não escolheu, num horário que a gente não planejou, com um peso que a gente jura que não vai aguentar. Uma porta que trava quando deveria estar aberta. Uma notícia que chega quando o coração está ocupado com outra coisa. Uma verdade que leva 30 anos para chegar até você e que muda tudo o que você pensava que sabia sobre a própria história. Emanuela passou a maior parte da vida acreditando que estava sozinha. Não por descuido, não por fraqueza, mas porque era o que os fatos apresentavam. Os pais foram cedo demais. A avó foi quando ainda era cedo e ela seguiu em frente, do jeito que pessoas que aprendem a se virar sozinhas seguem em frente, com a cabeça levantada e o peito fechado, porque abrir o peito quando não tem ninguém do outro lado é um luxo que você aprende a não se dar. O que a história dela ensina não é sobre terras ou heranças ou justiça, embora tudo isso seja real e importante. O que a história dela ensina é sobre o tipo de proteção que existe no mundo e que a gente não enxerga porque não está no formato que esperávamos. A gente espera que a proteção chegue anunciada, com título, com explicação, com voz alta. E às vezes chega assim, mas muitas vezes chega em silêncio. Chega num homem que guarda uma foto na carteira por 30 anos sem contar para ninguém. Chega numa carta dobrada dentro de uma bolsa que você pegou no escuro, correndo, sem tempo de verificar o que havia dentro. Chega num motorista de cara difícil que dirige com os faróis apagados para você não ser encontrada. Chega numa mulher velha que coloca um chá e uma broa na sua frente e diz: come, porque você vai precisar de força e que está certa, mesmo que você não saiba ainda. Quantas vezes na vida a gente passou por um momento difícil e só meses depois, às vezes anos depois, conseguiu ver que havia alguém fazendo alguma coisa por você sem você saber. Um pai que deixou de comprar alguma coisa para si mesmo para garantir que você tivesse o necessário. Uma mãe que ficou acordada às 3 da manhã sem fazer barulho enquanto você dormia. Um amigo que disse uma coisa pequena no momento certo que você só foi entender o peso depois. Um sogro que guardou uma promessa feita no velório de um amigo por 3 décadas inteiras. Gratidão não precisa ser barulhenta para ser real. E proteção não precisa ser visível para ser efetiva. Tem uma segunda coisa que a história de Emanuela toca e que vale a pena guardar.
É sobre o que a gente faz quando não entende o que está acontecendo, quando a situação não tem explicação, quando a instrução chega sem contexto, quando a única opção parece ser confiar num momento em que confiar parece difícil demais. Ela não tinha razão lógica para obedecer aquele sogro que tinha trancado a porta do quarto dela na noite de núpcias. Qualquer pessoa razoável diria que gritar era o que fazia sentido, que resistir era o que fazia sentido, que exigir explicação antes de qualquer coisa era o que fazia sentido. Mas ela conhecia a voz. 2 anos de almoços de domingo, de conversas de varanda, de observação silenciosa, tinham construído nela um entendimento que não era racional, era de outro tipo. O tipo de entendimento que a gente constrói sobre as pessoas que convive de verdade, não de vez em quando, mas no cotidiano, com a guarda baixa. A confiança que nos salva, muitas vezes, não é a confiança que construímos em grandes momentos. É a confiança que construímos nos momentos pequenos, na consistência, no caráter, no jeito de agir quando não tem nada em jogo. E quando chega a hora em que tem tudo em jogo, essa confiança já está lá, sólida, sem precisar ser explicada. Isso não quer dizer que a gente deve obedecer qualquer pessoa, em qualquer situação. Muito pelo contrário, quer dizer que vale a pena prestar atenção nas pessoas que estão na nossa vida do jeito quieto, constante, sem precisar de palco. São essas, muitas vezes, as que ficam quando o resto vai embora. Tem uma terceira coisa, e talvez seja mais difícil de carregar. Vasconcelos passou décadas com aquelas terras. Usufruiu, negociou, dormiu tranquilo, em cima de uma fraude. E por um longo tempo pareceu que não havia consequência. Parecia que ele tinha conseguido. Parecia que o mundo tinha aceitado aquilo como definitivo. O mundo não tinha aceitado. A lei não tinha aceitado. A verdade não tinha aceitado. Documentos sobrevivem. Provas sobrevivem. Testemunhos sobrevivem. E há pessoas no mundo que guardam o que precisa ser guardado por anos, por décadas, esperando o momento certo não por vingança, mas porque acreditam que o que é certo vai precisar daquilo algum dia. Para quem algum dia foi lesado, roubado, prejudicado por alguém que pareceu sair impune, nem sempre a conta fecha rápido. Às vezes demora muito mais do que parece justo. Mas contas que envolvem documentos falsificados, propriedades irregulares, fraudes cartoriais essas, têm um jeito de aparecer quando o momento certo chega, especialmente se alguém teve o cuidado de preservar os originais. Se você tem razão de acreditar que um bem que era seu foi tomado de forma irregular, uma terra, uma herança, um bem que deveria ter sido seu e não foi, vale a pena conversar com um advogado especializado em direito de família ou em direito imobiliário. Não porque vai ser fácil ou rápido, mas porque o direito tem prazo e esperar demais pode fechar portas que ainda estão abertas hoje. E tem algo além do jurídico, além do prático. Tem o peso emocional de crescer sem saber o que aconteceu, sem poder fazer luto do que foi perdido porque você não sabia que havia algo a lamentar. Muitas pessoas carregam histórias incompletas da própria família, verdades que foram protegidas pela avó para não assustar a criança, e que nunca chegaram a ser contadas porque o momento certo nunca chegou ou porque a pessoa que sabia foi antes. Se você tem fragmentos de uma história que nunca foi contada inteiramente, um parente que desapareceu, uma terra que mudou de mãos de um jeito que nunca ficou claro, um acidente que nunca foi bem explicado, talvez valha a pena perguntar. Às vezes, as pessoas mais velhas da família guardam coisas que acharam que você não estava pronta para ouvir, e às vezes você já está. Emanuela não escolheu a história que teve. Não escolheu perder os pais, não escolheu crescer sem família, não escolheu ter uma herança que foi roubada antes de ela ser grande o suficiente para defender. Mas ela escolheu o que fez com o que recebeu. Escolheu trabalhar, construir, continuar. Escolheu confiar num momento em que confiar era difícil. Escolheu não vender o que seu pai não vendeu. Escolheu usar o tempo que um sogro corajoso comprou para ela com o próprio corpo. E escolheu, lá no fim, apertar uma foto contra o peito e deixar a saudade ser o que é não uma ferida que nunca cicatrizou, mas uma prova de que houve amor,
de que há amor, que existe antes da memória, que sobrevive ao tempo, que aparece dobrado dentro de um envelope amarelado esperando há 30 anos ser lido. Algumas histórias demoram para ser contadas, mas quando chegam, chegam completas. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilha, se inscreva no canal para acompanhar as histórias que eu posto todos os dias e deixa o like. Até a próxima história!